queria saber o seguinte, a primeira pergunta que eu quero fazer é como e quando foi e qual foi a sua primeira composição? A primeira música que você compôs, você lembra a situação, você lembra a história, você lembra como foi a inspiração? E aí você vai me alegrar muito com a sua história. Certamente todos que estão acompanhando. Paulinho Marota primeiro, vamos lá. Bom, ainda bem que você me deu tempo para lembrar aqui. Eu fiquei muito impressionado quando aconteceu em 1988, 89, né, a queda do Muro de Berlim. E a minha primeira composição foi falando sobre o muro. Quando eu vi aquela cena das pessoas em cima do muro com marreta, né, picareta, quebrando o muro, derrubando aquele muro, e aquela divisão que havia entre irmãos e amigos de uma mesma cidade, né, de bairros de uma mesma cidade, que era Berlim. Eu fiquei muito feliz com aquilo, fiquei muito emocionado, aquilo me incomodou, assim, me marcou muito. E eu, então, eu fiz uma música, né, sobre essa questão dos muros que a gente constrói contra as pessoas, né, nos isolando das pessoas, e que em Jesus esses muros podem ser quebrados, podem ser destruídos. Então essa para mim foi uma experiência muito marcante, foi a minha primeira composição. A minha lavra é relativamente pequena, mas assim, foi uma experiência muito marcante para mim compor, porque assim, eu andava com Janires, Pedro e Carlinhos, né? Assim, eu realmente era o carregador de caixa, nada além disso, porque os caras não tem o que dizer deles, né? Bom, a minha primeira composição foi em 83, mas foi para minha esposa, da parte da música cristã mesmo. A primeira música que eu compus foi em 87. Na verdade, antigamente era rap, né? Hoje hip hop. E foi uma espécie de um testemunho rápido daquilo que foi a minha conversão, que foi em 83. E aí foi a primeira música que a gente gravou. Nós gravamos ela numa fita cassete, uma fita preta, que ficou em 88. Nós gravamos. A primeira gravação nossa foi uma fita cassete, Banda Rara. E nós gravamos essa música também junto lá. Não, ela tinha vários nomes, porque era uma música falada, não tinha um refrão, alguma coisa assim, né? Mas era assim, o que eu tenho a te dizer. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Chegou outro mestre aí, ó. Chegou outro mestre, ó. Juninho, enquanto o mestre vai chegando, vai ajustando aí a câmera e tal, conta a sua história e como é que foi a sua primeira canção, a sua primeira composição. Conta a historinha pra gente aí. Quando o pessoal me conheceu, eu já estava gravando Coração de Pedra, Porque Desesperar, né? Grumari, junto com o Benon e tal. Mas eu já tinha, em 83, eu comecei a compor. E eu compus justamente por um fato inusitado mesmo. É um próprio conflito de gerações dentro da igreja, né? No qual eu estava pertencendo, na Metodista naquela época, dos adultos contra a juventude, trazendo novos cânticos, né? E os idosos lá no inário ou no cantor cristão, né? Então aquela disputa de musicalidade. Então aquilo ali me trouxe um sentimento assim de trazer a gente uma convergência, né? Da gente se inteirar, né? E não ficar naquela disputa em relação a qual cântico que a gente ia cantar. Então aquilo ali me trouxe inspiração justamente para cantar. Eu fiz uma música, não cheguei a gravar, mas ela foi a minha primeira composição, fruto justamente da intenção de harmonizar, né, esse choque de geração que todos nós passamos até hoje dentro das igrejas. Muito bem. A mesma pergunta, Wilson Santos, e a sua experiência? Conta pra gente a primeira canção que você escreveu e que te dá boas lembranças. Fala pra mim. Todo mundo sabe que eu sou ex-mendigo, né? Todo mundo sabe. E a primeira música que eu fiz foi Nosso Deus é Soberano, né? E eu fiz... A primeira, só, né? A primeira música... O cara já começa com os dois pés no peito. Já viu? Né? Na primeira ele já começou a ser o menor. Não, eu era mendigo, entendeu? Aí eu fui fazer uma música, eu fiz Nosso Deus é Soberano. É só isso. Nosso Deus é Soberano. E pra uma multidão, né? Eu tava multidão já. Vai, continua aí com isso. Então eu tava, foi numa madrugada, eu dormindo, aí acordei, depois de ter feito um dia de consagração, aí dormi, acordei, quando eu acordei, veio assim no meu coração, pega o violão, peguei no violão, e pegando o violão foi saindo, nem escrevi, era a época do videocassete ainda, videocassete, e eu peguei no violão, não escrevi, toquei no videocassete, e saí, foi compondo, foi saindo. Nossa, numa madrugada, às 3 da manhã, que eu fiz essa canção.
Depois de um dia de consagração, fui dormir, o Espírito Santo me acordou de madrugada e eu peguei e fiz essa música. Em 84. Era o gravador de fita cassete, né? Isso, fita cassete, exatamente. Entendeu? E aí o papai acordou, pega no violão, obedeci. Quando eu peguei o violão, fluiu. Ainda bem que tinha um vídeo cassete pra gravar. Cara, maravilhoso. Fala pra mim, Lenilton. Ó, prazer tê-lo conosco, Lenilton. Já vou te apresentando, já vou te dando uma saudação, salve da igreja. Mas saudando já a sua presença aqui com a gente, né? Um prazer tê-lo conosco de novo, Lenilton. E aí você já, na sua saudação, você já diz pra mim qual foi a primeira canção que você escreveu e tem alguma história pra gente? A minha música, na verdade, quando eu saí lá do Colégio Interno, eu vim pro meio evangélico, eu fiquei meio assustado com as músicas que rolavam na igreja, porque a minha primeira música que eu compus foi aquela música Corra do Sol se for Meu Nome é Jesus, no meio evangélico, né? Linda. E mais um dia terminar, enfim, o corpo. Eu sou a luz que ilumina o seu viver. Linda. Porque eu tinha aquela influência do Roberto Carlos, né? Sou o caminho que o leva para o céu. E eu já escrevi essa música nessa onda aí. Foi a primeira que eu escrevi, assim,